Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, acho que ainda não tem ninguém online. Estamos ao vivo já. Agora vai ser o pessoal. Esperar o pessoal entrar. Aí, legal. Estamos o pessoal entrando aí. O Hector já solicitou a entrada aqui. Deixa eu só ver o pessoal entrando, 9 pessoas. Fala Luiz, tudo bem? A gente já viu que você solicitou aqui. A gente só vai fazer uma pequena introdução e a gente já te chama, tá bom? Aqui ó, a gente consegue adaptar ali. Tranquilo. Fala gente, tudo bem? Boa noite a todos. Bom, deixa eu fazer uma pequena introdução aqui antes. A gente já chama o nosso convidado para a gente bater um papo. Mas vamos lá. Esse daqui é o início de um projeto, né, criado aqui pela Road Investimentos, chamado Por Dentro do Mercado. O grande objetivo desse nosso projeto é a gente aproximar gestores, né, principalmente gestores, empresários, enfim, do investidor. Né? Então a gente conseguir mostrar principalmente para o nosso investidor, né, como que essas grandes cabeças pensam na hora de fazer investimento. Né? Então aqui vai ser um bate-papo hoje, né? O nosso convidado é o Luiz Felipe Amaral, né? O Fernando ele vai falar um pouquinho aqui sobre ele e a gente já chama o Luiz aqui para integrar a nossa live, tá bom? Só para quem não me conhece ainda, eu me chamo Rafael Arranzo, sou um dos sócios aqui da Road Investimentos, estou com o Fernando aqui que é outro sócio. E, bom, Fer, fala um pouquinho aí do Hector e do Luiz, a gente já chama ele para entrar. Bom, fechado. Como o Rafael introduziu bem aí, esse projeto nosso visa aproximar muitos investidores dos tomadores de decisão do mercado, tá? Esse primeiro nosso vai ser feito com o Luiz Felipe Amaral, fundador e gestor do Ectos. O Ectos é uma gestora criada em 2006 e a partir de 2010 eles criaram o fundo Ectos Selection. É um fundo que de lá para cá, até dia 31 de abril, enquanto o Ibovespa subiu aí 41%, eles têm 409% de rentabilidade. Então é um fundo que realmente apresenta uma boa performance no longo prazo. Hoje eles têm mais ou menos aí 5,5 bilhões de reais sob gestão e recentemente eles até receberam um prêmio da revista Exame de onde investiram em 2020, tanto o Ectas como o melhor fundo, como o Luiz como melhor gestor. Então nada melhor que o próprio gestor e criador do fundo para contar um pouco para a gente aí, não só a respeito do fundo em si, mas do mercado, enfim, para vocês conhecerem aí. Muitos de vocês possuem um fundo na carteira, então a ideia é literalmente isso, vocês conhecerem o gestor e tudo mais. Então nada melhor que o próprio Luiz para contar essa história para a gente aí. Deixa eu colocar o Luiz aqui na live. Pronto, aceitei aqui, Luiz. Daqui a pouco deve entrar já. Fala, Luiz. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Luiz, boa noite. Boa noite. Tá ouvindo bem? Tá tudo certo? Tô ouvindo bem vocês, estão me ouvindo? Tudo certo também. Essa é a primeira live que a gente está fazendo desse projeto aqui, então a ferramenta é um pouco nova pra gente, mas vamos lá. Bom, Luiz, primeiro agradecer sua participação, pô, super bacana você ter aceitado fazer esse evento aí com a gente. E a gente queria que você começasse contando um pouco aí de você, da Ectos e do Ectos Selection. Tá joia. Bom, antes de mais nada, queria agradecer vocês aí pela essa oportunidade de bater esse papo com vocês, com os clientes de vocês, nossos clientes também. Assim, falando um pouquinho nosso histórico, que é o que faz a Ectos. A Ectos é uma gestora focada em gestão de fundo de ações, tem uma única estratégia que a gente toca no Ectos Selection, como o Fernando escreveu aí, começou em 2010, mas a gestora existe desde 2006. Eu sou fundador, sou gestor da Equitas. Eu comecei no mercado no meio dos anos 90, fazendo análise de ações. Passei um tempo trabalhando fora, depois montei a Equitas em 2003. A gente fazia, na verdade, assessoria para empresas no começo. Viramos uma gestora em 2006 e desde então, dedicação total à gestão de recursos de terceiros. Uma equipe hoje com 23 pessoas, são 12 pessoas na equipe de investimento, 10 assim, são na equipe de análise, né? São os 5 sócios que trabalham comigo na análise e mais um grupo de analistas que dá apoio para a gente. E
É um grupo que trabalha junto há muito tempo, né? Os sócios estão juntos há muito tempo, que é o núcleo da equipe. Então, um dos meus sócios está comigo há 16 anos, tenho mais dois que estão há 12 anos, um quinto sócio que entrou para a equipe ano passado, que é o Vinícius Canheu, uma pessoa que a gente, mais recente, mas que a gente acompanha o trabalho dele há 10 anos, tinha um alinhamento grande de valores e objetivos. Então, é uma equipe que trabalha não só junta, mas dentro de um mesmo processo de investimento que vem sendo aprimorado ao longo do tempo, né? A gente acha importante isso, você ter um plano de jogo, né? Ter no final das contas, um processo. E isso sendo implementado pelas mesmas pessoas ao longo do tempo, você consegue ter uma evolução nisso, né? Então, é o que a gente faz. Na verdade, o Selection, o que é a característica nossa? A característica nossa é tentar entender negócios, né? Tentar entender as empresas, os setores que as empresas estão inseridas, qual que é a dinâmica concorrencial desses setores, como é que as empresas estão posicionadas e quais são os diferenciais que elas têm em relação aos competidores, né? Aí os diferenciais podem ser dos mais variados. Você pode ter diferencial de marca, pode ter diferencial numa rede de distribuição diferenciada, ganhos de escala que te dão poder de barganha na compra de insumos. Enfim, tem N formas de ter diferenciais, execução, pessoas, e a gente tenta identificar esses diferenciais para ter uma visão de qual a capacidade que essas empresas vão ter de entregar valor para os acionistas num horizonte médio e longo prazo, né? Então, isso para funcionar um plano de jogo aqui que, para funcionar, ele tem que ter um horizonte de fato mais alongado. A gente toma decisões de investimento sempre pensando no horizonte de 3 a 5 anos, que é para dar tempo para isso fazer diferença para o preço das ações, né? Porque no curto prazo, na verdade, o preço de ação pode variar em função até de ruído, né? Pode variar pelos mais variados, né? Pode ter questões técnicas, fluxo, gente que entrou, gente que preferências, tal. Mas o médio e longo prazo, o que a gente nota é que o que prevalece são os fundamentos, né? A capacidade dessas empresas de gerarem caixa para ser distribuído para os acionistas em forma de dividendos, ou bons projetos, né, para serem investidos, bons projetos que tenham retornos altos, né, para se alocar capital, né? Assim que se cria valor ao longo do tempo. Então, é isso que está tentando identificar, e para isso a gente faz esse trabalho de coleta de dados, de ficar próximo das companhias, de conhecer quem são os gestores, quem são os competidores, os fornecedores, e um trabalho de monitoramento muito próximo, né, para entender se o que a gente achou que era verdade, de fato é verdade, e as premissas permanecem válidas ao longo do tempo, né? Trabalhar como sócio mesmo, né, Luiz? Aquilo que a gente sempre ouve, né, quando você compra uma ação, tem que ter o pensamento de sócio. Eu acho que é estar o mais próximo possível para realmente entender como o negócio funciona e pensar no horizonte de longo prazo, né? Acho que isso é legal também. É isso aí. Show de bola, show de bola. Ô Luiz, eu lembro que em uma visita sua, no ano passado, você falou muito pra gente do momento Tina. Eu queria que você explicasse um pouco para os investidores aí o que é o momento Tina e o que mudou desse ano para cá. Eu lembro que muitas projeções macroeconômicas que você já havia realmente se concretizaram, porém teve uma crise aí totalmente inesperada. Então eu queria que você explicasse um pouco o que é esse momento Tina e o que mudou desse último ano aí, nessa sua previsão. Tá. Falava de Tina, era meio que uma brincadeira, mas o Tina quer dizer there is no alternative, né? Afinal das contas, não tem jeito. O investidor vai ter, se quiser ter retorno, como teve no passado na sua carteira de investimentos, vai ter que ter uma exposição muito maior à bolsa do que teve no passado, por falta de alternativa. A gente viveu durante muito tempo, né, décadas, num ambiente completamente distorcido no Brasil, em que o investidor podia ter liquidez diária nos seus investimentos, sem risco de crédito, e ter retorno alto com isso, né, em função do tal do CDI, né, que ficou distorcido durante muito tempo. Como a gente migrou de um patamar de juros básicos altíssimos para um patamar muito mais civilizado, o investidor já não tem mais essa alternativa e tem que buscar, daí, de fato, alternativas que permitam, né, criação de valor de longo prazo. E a bolsa investimento em renda variável é a alternativa meio óbvia, né? Então, era muito na linha de, poxa, aqui no Brasil a gente está vivendo algo diferente, né? Estava vivendo algo diferente, que era
sair de uma situação, eu diria, insustentável e completamente distorcida de juros altos para um ambiente mais normalizado, onde as pessoas normalmente têm muito mais investimento em renda variável mesmo. Você vê que no Brasil era menos de 10% que a pessoa física tem em bolsa, e fora do Brasil, em países que passaram por um período de estabilização de taxa de juros em padrões mais civilizados, você via 30%, 40%, 50% de participação no portfólio das pessoas de ações. Então, isso era o que a gente falava que ia acontecer aqui no Brasil. Continua mais verdade do que nunca. No meio do caminho teve aqui uma crise, né, enorme. Muita gente entrando agora na Bolsa recente acabou se deparando logo de cara com uma crise de proporções bem grandes, né? Isso é outra característica. Assim, no mercado de investimento, no ambiente de investimentos, isso é quase que inevitável, no final das contas. Se você estiver disposto a investir por longo prazo, não tem como evitar, né? Vai ter momentos em que você passa por um ajuste muito grande em função de questões que são imprevisíveis, né? O que aconteceu aqui é bem típico, é o que se chama de cisne negro, né? Que é um evento raro, impossível de ser previsto, mas de um impacto enorme, né? É o que aconteceu. A pandemia que muda todo o cenário, e nesse caso mudou o cenário no mundo todo. Então eu diria que assim, a história do China como falta de alternativa, como vai ter que ter muito mais investimento em bolsa, aqui no Brasil é mais verdade do que nunca. A novidade é que isso se tornou mais verdade, se tornou uma verdade não só no Brasil, é no mundo inteiro, né? A gente está, como resposta a essa crise brutal de as economias ficarem fechadas na maior parte do mundo durante um período de meses, né? Está tendo uma recessão de proporções assim históricas mesmo, né? Então a resposta disso foram bancos centrais estimulando, né, fazendo estímulos monetários gigantescos, tem um excesso de liquidez no mundo, então juros para baixo, próximo de zero, até negativo em vários lugares do mundo. Então, história de não ter alternativa para se obter retorno, que era uma verdade aqui no Brasil, se tornou verdade em qualquer lugar do mundo, né? Hoje a busca por ativos reais, por ativo de risco, por ações, se tornou verdadeiro como por falta de alternativa até em vários lugares. Não, legal. Eu acho que China virou global, né? O China, que era local, virou global. Eu acho que é super legal você comentar isso, Luiz, porque, enfim, o Hectares ele foi fundado em 2006, então desde lá vocês já passaram por algumas crises, né? Teve a crise de 2008, enfim, Joesley Day, a gente teve impeachment no Brasil, então a gente passou por alguns períodos, né, nessa história aí já do Hectares, onde realmente crises elas são cíclicas. E eu acho que uma mensagem legal, né, porque acho que mais da metade dos CPFs que estão na Bolsa hoje entraram de 2 anos para cá. Então é a primeira crise, né, que essas pessoas estão vendo de fato muito forte. Então é legal passar essa mensagem realmente de longo prazo, né, que a crise realmente passa. Se você está naqueles ativos onde você sabe que eles têm valor, né, que eles vão estar vivos daqui a 5, 10, 20 anos, eu acho que faz toda a diferença. Acho que essa mensagem é super importante, né? É isso aí. Tem momentos bem difíceis que são inevitáveis, mas que, como você descreveu, todos eles passaram, né? E esse aqui vai passar também, né? Essa é a característica de todas as crises que a gente viveu até hoje, né? Elas todas passaram. E nesses momentos até acabam tendo oscilações maiores do que talvez fosse o razoável, em função do estímulo do medo, né? O pânico que gera nas pessoas, da incerteza. As pessoas acabam, no meio das crises, dando um peso desproporcional para cenários muito negativos, né? Isso acaba tendo um reflexo em preços das ações também, né? Então, aquela história que se fala de comprar ações na baixa e vender na alta, nesses momentos de crise é que se formam as baixas, né? São momentos até interessantes para ter alocação maior. Exato. Você até falou um ponto bem legal, Luiz, que eu queria até entrar um pouco nesse assunto, do famoso termo cisne negro, né? E uma das características dele é que depois que acontece, depois que passa, ele é um evento altamente previsível. Todo mundo consegue mostrar alguns indicadores que isso iria acontecer.
E você, como gestor do fundo, grande tomador de decisão, que a gente chama, né, de linha de frente, você não tem uma bola de cristal. Me conta aí, falando um pouco dessa crise especificamente, tá? Quais foram os maiores acertos e quais foram os maiores erros que talvez aí aconteceu durante essa crise aí sobre sua gestão? Tá. Assim, maior erro, começar pelo erro, né? Pra gente acabar bem, assim, né? Acho que o maior erro disparado foi no começo da crise, quando a gente já tinha visto o que estava acontecendo eu acho que dá para falar generalizado, o mercado, o mundo inteiro, meio que subestimou um pouco o que estava acontecendo na China. A gente viu aquilo acontecer ali aquele foco de vírus, tal, ter uma resposta localizada. E o mercado meio que deu de ombro, né? Falou, poxa, isso aqui é problema localizado na China, eles vão dar um jeito nisso. E não se prestou muita atenção sobre isso. Depois, quando começou a espalhar, no começo ali, quando já tinha pego na Europa, na Itália, no começo, a gente teve os sinais, mas a nossa leitura ela foi errada no sentido da leitura de como se desenrolaria a resposta à pandemia, né? O que a gente faz aqui, por característica de um grupo de analistas, né? Quando a gente conhece algum assunto, ou todos os assuntos, a gente vai buscar conhecer, vai buscar atrás de pesquisa, falar com quem entende, né? E aqui é um assunto novo que apareceu, né? Pandemia, né? Não tenho nenhum especialista em pandemia na equipe, né? Não tenho um médico, é um grupo de maioria de engenheiros, no final das contas, que olham as coisas de forma bem cartesiana e tentam quebrar os problemas, enfim. Aqui não tinha. Então a gente foi atrás dos especialistas. E o que a gente ouviu bastante de especialistas era de que, de fato, tem uma epidemia na época que tem que ser tratada, né? Tem que ser algum tipo de resposta tem que ser dado a ela. Mas as pessoas pareciam os especialistas, que já tinham uma boa dimensão do que era, do que está se configurando agora, né? Em termos de mortalidade e tudo mais. E olhando para o passado, né, quando você olha, puxa, é algo que é importante, tem que ser visto, mas a gente não via, nem dos técnicos, nem da nossa expectativa, que ia acontecer o que aconteceu. Assim, lockdowns, quarentenas e lockdowns em vários países de forma simultânea por um período longo, né? A gente nunca tinha visto isso. E principalmente olhando a característica da mortalidade desse vírus, que no final das contas é baixo, né? Apesar assim, da sensação ser de que tem aqui um vírus extremamente mortal, ele não é o caso. Ele é um vírus que tem um contágio muito alto, mas assim, você vê depois que fazem, lugares onde fazem bastante testes e consegue ter uma ideia de quantas das pessoas foram contaminadas de fato e quantas morreram, negócio, e a gente vai ter essa figura correta depois que tiver bastante dados aqui, tiver passado pelo menos um ciclo. Então, daqui talvez um ano. Mas tá indo para casa entre 0,4% e 0,7% da população, que é mais alto do que as gripes normais, mas não é um negócio que sugeriria esse tipo de resposta. Então, a gente, quando viu a primeira reação do mercado, a nossa reação foi, poxa, acho que o mercado está errado. Isso não vai se refletir num lockdown generalizado no mundo inteiro, né? Eu diria que foi o começo de crise. O principal erro nosso foi meio que subestimar o impacto da resposta à pandemia, né? E a consequência disso foi para a gente tinha posições... De muita gente, né, Will? Desculpa te cortar, mas acho que de muita gente foi algo que foi muito rápido essa crise, né? Foi uma crise que, acho que diferente das últimas, a gente já tinha um certo sinal de que alguma coisa poderia acontecer. Joesley Day não, foi um dia muito atípico, mas crise de 2008 já vinham-se ali meses se arrastando, vindo que os mercados não estavam muito bons. Mas a gente foi para o carnaval de um jeito, voltou do carnaval, que a gente brinca aqui que começo, enfim, foi quando tudo mudou, né? Aquela quarta-feira de cinzas, ela foi completamente bem maluca. Mas assim, é verdade isso, mas mesmo nas outras, eu sinto que as pessoas às vezes têm a sensação de que
bom, essa foi mais imprevisível do que as outras. Mas todas foram muito imprevisíveis. Assim, é verdade que em 2008 já tinha uma deterioração que tinha começado em 2007, começar a estourar aí os problemas, aparecer os problemas reais do mercado imobiliário, mas a proporção do que se tornou ali a partir da quebra da Lehman Brothers foi alguma coisa que ninguém tinha visto. Assim, um cisne negro, o imbróglio que a gente tinha se metido ali por outubro, novembro, onde você tinha um questionamento em qual seria... Enfim, tecnicamente, o mercado financeiro americano tecnicamente quebrou, né? Acabou sendo resgatado pelo Tesouro e pelo Banco Central. E como é que você vive no dia seguinte, né, numa economia e num mundo capitalista sem o sustentáculo do sistema financeiro? Esse é o tipo de dúvida que se criou ali depois do desenrolar. Isso ninguém tinha visto, né? Ou, assim, algumas pessoas, talvez, aqueles ultra negativos, né, que é o relógio enguiçado, né, que o cara 2 vezes por dia ele acerta a hora. O cara que é negativo o tempo todo, uma hora ele vai acertar a crise, porque a crise acontece. Mas foi bem imprevisível também, né? Eu diria que quase todos foram bem imprevisíveis. Uhum. Boa. E os acertos aí? O que você olha para trás e vê assim, pô, esse daqui foi um bom movimento ou uma boa leitura? Eu prefiro analisar os nossos acertos esperar mais tempo, né? A gente tomou algumas decisões de investimento nesse período de pandemia, a gente fez algumas mudanças na carteira, alguns nomes novos que entraram e alguns aumentos de posição. E eu confesso que eu vou julgar essa nossa decisão, vou ter condição um pouco mais honesta, vamos dizer, de julgar a qualidade da decisão mais para frente. Agora, tem algumas posições que a gente aumentou, que a gente comprou, que deram um bom resultado, mas, enfim, eu prefiro... Como o nosso investimento é um horizonte mais médio e longo prazo, eu acho que o julgamento ainda está no ar, né, em relação ao que a gente fez de certo. Tá. E falando um pouco aí desse ponto que você levantou também, esse lockdown, do jeito que aconteceu e tudo mais, isso obviamente causa um impacto na economia real. E a gente vê aí uma recuperação muito rápida, né, de todas as bolsas do mundo. O Ibov não fica para trás. Como que você vê essa recuperação aí? Você acha que ainda não sabe mensurar ao certo o impacto na economia real? Essa injeção de dinheiro também nunca visto antes está ajudando? Qual que é a sua visão sobre esse assunto, essa recuperação e o impacto na economia real? O impacto na economia real tem a questão momentânea, né? Momentânea foi brutal, e tem algumas economias que voltam mais rápido com a injeção que está se fazendo, tanto de estímulo fiscal quanto de estímulo monetário, né? E tem alguns países que saem com uma dúvida, né? Uma situação mais insegura, né? O Brasil é um caso que é visto como um caso um pouco mais frágil, mas assim, o normal seria um choque de oferta e demanda momentânea e depois uma recuperação, que em países asiáticos está com cara de ser mais para um V. Os Estados Unidos ainda, em alguns setores, mostra uma retomada mais forte, outros nem tanto. Enfim, acho que o equipamento também ainda no ar. Agora, tem um pouco menos de incerteza no ar, né, em função de você já saber hoje que tem uma resposta muito forte dos bancos centrais e dos tesouros, no sentido de dar suporte para a economia. Então, isso tira um pouco a percepção de risco. Mas tem uma parte grande dessa performance das ações, principalmente nos Estados Unidos e outros lugares, que é resultado dessa injeção de liquidez, né? Como você falou, nunca antes visto. E isso acaba respingando para cá também. Então, eu diria que uma parte do suporte aqui, que é relacionado ao TINA global, né? Quer dizer, por falta de alternativa num momento de excesso de liquidez e juros zero, as pessoas buscam ativos reais e bolsa, né? Então, tem bastante disso, diria, né, nessa volta aqui. Não é reflexo, se olhar para a economia americana, os sinais que ela está dando, tem, na minha visão, um descompasso, né, em relação ao que andou a bolsa, o que recuperou a bolsa recentemente, em relação ao que você tem de sinais de recuperação da economia americana. Também tem que se fazer também um disclaimer aqui, né, que se olhar para a bolsa americana, muita gente olha para o S&P
e dar isso como uma proxy para o que é o mercado acionário como um todo americano. Hoje em dia ele é altamente concentrado. Eu tenho um viés ali de concentração nas empresas de tecnologia, nas grandes empresas de tecnologia, né? E essa pandemia favoreceu demais, né? São empresas que já se comportam, já tem uma característica de ou monopólio quase, ou de oligopólio, e acabaram sendo altamente favorecidas, né? Assim, as pessoas foram mandatoriamente obrigadas a ficar em casa, onde você tem... O que você faz em casa, né? Você usa muito mais o Google do que você usava antes, você usa muito mais a Amazon do que usava antes, o Facebook e a Netflix. Então, assim, business que já tinha essa característica aqui de concentração e de extrair, eu diria, com uma rentabilidade muito maior do que o resto da economia estava conseguindo extrair, foram bem favorecidos. Né? Uhum. E é o que tem ficado bem aqui, né? Super interessante, Luiz, porque muitas empresas crescendo muito nesse momento, foi isso que você falou, e outras sofrendo demais, né? Teve uma entrevista do Florea Bartunek, acho que na semana passada, que eu ouvi dele, que ele usou exatamente esse termo, que nesse curto prazo a gente não vai mais ouvir falar muito de stock markets, vai ser market of stocks. Então, nunca uma gestão eficiente do seu portfólio vai ser tão necessária. Então, pode ser que a bolsa esteja batendo lá 150 mil pontos e você está entregando um resultado não tão bom assim. Ou pode ser o inverso disso, né? A bolsa não está indo bem, vem um segundo ciclo de queda, mas o seu portfólio está entregando super bem. Você acredita nisso? Você acha que nesse curto prazo é isso mesmo? Olha, sempre nesses momentos onde você tem um impacto grande na economia, uma recessão e depois uma recuperação, você tem um impacto na dinâmica concorrencial dos setores. Né? Então, tem aqueles players que são empresas que têm, eu estava descrevendo no começo, que a gente busca como característica nas companhias, né? Vantagens competitivas claras e bem estabelecidas. Esse tipo de empresa acaba ganhando participação de mercado em relação aos competidores de forma, enfim, muito relevante. Nesses momentos, isso acontece no momento da crise e na saída da crise é onde ele se materializa em resultado. Então, nesses momentos onde acontece a ruptura e após a ruptura, onde você vê uma diferença maior até entre as empresas. Quando as coisas estão, eu diria que acho que é o que o Florea devia estar descrevendo. Quando você está num estado steady state, né, as coisas estão indo na mesma direção de forma constante, às vezes esse diferencial competitivo pode não ser tão bem percebido. Aquele player menor, que não tem as vantagens tão claras, às vezes acaba conseguindo ter acesso ao mercado de capitais mais fácil, acaba reduzindo o custo dele de dívida, acaba conseguindo contratar gente boa, enfim, diminui essa diferença. Quando o calo aperta, essas diferenças ficam muito claras, né? Então, eu concordo 100% com ele. Se olhar, aqui no Brasil, a gente teve esse exemplo depois, a gente viveu uma crise recente, né, profunda, que foi a crise ali no governo Dilma, no segundo mandato da Dilma. Lá fora, a gente vinha de um mercado extremamente pujante e líquido desde 2009. Né? Assim, entrou aqui num ciclo de crescimento sincronizado das economias emergentes e desenvolvidas durante 11 anos e com juros baixos, enfim, céu de brigadeiro. Aqui no Brasil, a gente teve, por questões absolutamente domésticas, né, culpa nossa, a gente inventou uma depressão econômica, né, de 2 anos. Aqui parecia um período de guerra. Né? A gente conseguiu tirar 8% do PIB em 2 anos de queda. E isso gerou essa situação de diferença nas empresas. Né? Gerou um ambiente muito hostil para empresas que não tinham essas vantagens tão claras. E na saída, né, você pegar desde 2016 até agora, até 2019, antes dessa pandemia, quem desempenhou melhor foram as empresas de fato com essas características. Né? A gente tem algumas no portfólio que a gente dá como exemplo, por exemplo, uma Localiza. Ela cresceu, enfim, é um mercado que cresceu uns 30% nesse período, ela cresceu mais do que o dobro do que isso.
uma Lojas Renner, que cresceu muito mais do que o varejo, uma Intermédica Notre Dame, que cresceu muito mais do que o mercado de saúde. Enfim, são todos exemplos. Uma Zetec, que cresceu muito mais do que o mercado de incorporação. Uma Azul, né, que é uma empresa que está sofrendo brutalmente agora, cresceu muito mais do que o mercado aéreo. Em função disso, né? São empresas que, na saída, se destacam demais. Legal. Tem uma pergunta aqui, Luiz, se tem algum setor específico que vocês estão mais posicionados hoje. O pessoal perguntou aqui também quais são as ações que vocês estão posicionados, mas acabou de falar, né? Acho que deu alguns exemplos aí, acabou já respondendo. Mas tem algum setor que vocês têm uma exposição maior hoje? Setor específico, não. A gente tem, normalmente, a nossa carteira, quando o pessoal até olha e compara, às vezes, com índices, o que a gente tem como característica estrutural é achar que a gente deveria, ao longo do tempo, ficar dentro do nosso círculo de competência, né? Você tem um diferencial. Não acredito muito nessa história de você conhecer de tudo no mercado financeiro e achar que tem diferencial em tudo, né? É um mercado altamente competitivo e para ter alguma vantagem competitiva, no nosso caso aqui, a gente tem que ter foco, né? E um círculo de competência. Eu acho que eu tenho um círculo de competência muito melhor definido em analisar os setores da economia doméstica, onde a gente consegue fazer esse trabalho de monitoramento do que está acontecendo nas empresas e conhecimento muito mais aprofundado. Então, a gente tem esse viés no portfólio. Quando você olha para o nosso portfólio histórico, a gente tem muito mais do setor de varejo, consumo local, serviços em geral, setor financeiro, local, do que o Ibovespa. Não o setor financeiro. O setor financeiro no Ibovespa é enorme, mas nos outros setores da economia, a gente tem muito mais na nossa carteira do que tem no Ibovespa. O Ibovespa tem mais ou menos um terço ali de exportadoras de commodities, né? São as Petro, Vale, as empresas de papel e celulose, as siderúrgicas, e a gente tem muito menos disso historicamente no portfólio. O Ibovespa tem lá mais ou menos um terço, um pouco menos do que isso em setor financeiro. A gente, historicamente, tem muito menos do que isso na carteira, e dos outros setores a gente tem mais, né? Então, mas eu não tenho uma concentração em um setor específico, não. Uhum. Fora do país você tem, Luiz? Vocês estão com alguma posição offshore aí fora? Não temos nada fora do Brasil. História também de círculo de competência. Eu acho que o nosso diferencial está aqui, né? A gente olha muito empresas fora, até por base de comparação, para o time de análise isso é importante, ter referências de modelo de negócio de empresas fora, mas como diferencial para tomar decisão de investimento, a gente acha que o nosso diferencial está em olhar empresas brasileiras. Tá, legal. Luiz, tem uma outra pergunta também que eu queria fazer, que a gente acompanha que vocês saíram da posição de vocês de Petrobras recentemente. E vocês soltaram um vídeo muito bacana, inclusive, mostrando esse racional, né, com aqueles 3 pilares. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse racional. Se quiser falar também sobre a saída de Petrobras, mas acho que o foco seria explicar como que seria esse racional de vocês. Tá, assim, Petrobras, a gente deu um exemplo, né? O negócio acabou ficando mais famoso do que deveria, porque as pessoas gostam de tangibilizar numa decisão que você tomou sobre uma ação em particular. Mas o que a gente faz aqui, no final das contas, tem que fazer sentido sob o ponto de vista de portfólio, de um fundo. Se tiver uma ação que ela responde desproporcionalmente para o resultado do fundo, tem alguma coisa errada. E o resultado do fundo ele tem que refletir essa composição de portfólio. Mas a gente tomou uma decisão no começo da crise, do começo para o meio dela, de reduzir e sair da posição de Petrobras em função de um cenário de incerteza enorme que a gente estava vendo de várias frentes. Em Petrobras a gente estava enxergando um nível de incerteza adicional que era no preço do petróleo. A gente, além do cisne negro que aconteceu com a pandemia, a gente viu um outro cisne negro acontecendo na dinâmica de competição por preço do petróleo cada vez mais para baixo, acontecendo entre Rússia e Arábia Saudita. E tem uma dinâmica aqui de preço do petróleo que a gente, por mais que seja muito difícil saber a trajetória de commodities, e muito difícil mesmo, eu acho assim, um exercício às vezes até quase que infantil, a gente tem uma percepção de que as condições estão dadas para esse preço ficar bem
abaixo do que foi o histórico por um prazo alongado. E isso coloca na Petrobras um nível de risco bem maior, né? Que é uma empresa que depende desses preços e vinha num período de desalavancagem excepcional desde lá do governo Dilma, né? Onde se tinha feito uma barbeiragem enorme com a companhia. E agora, com esses preços voltando a patamares super deprimidos de petróleo, ela volta para se permanecer nesse patamar muito baixo, ela volta para um nível de alavancagem alto, né? Então, a gente não tem nada assim contra a empresa, achar que não, vai dar problema, não é nada disso, mas assim, no final das contas, a gente está fazendo escolhas de risco-retorno o tempo todo, e aí a opção foi por sair. Se olhar o que aconteceu até agora, do momento onde a gente saiu, nosso preço médio de saída até agora no portfólio, é quase que 0 a 0, né? Porque a ação acabou caindo bastante no começo, então se não tivesse mantido, a gente teria caído mais até, e ela recuperou também forte, e agora está... O resto da carteira quase que empatou com essa posição, então ela não fez grande diferença essa decisão em específico. Tá. Luiz, eu tenho uma dúvida. Muita gente que, como eu te falei, são muitos investidores aqui, então eles têm muita curiosidade a respeito das posições que vocês têm. Mas fora isso, até se puder passar alguma coisa, seria bacana. Mas esses momentos de crise geram, obviamente, diversos tipos de oportunidade. E como você mesmo falou no começo, vocês têm um prazo de horizonte de 3 a 5 anos. A carteira em geral, falando até um pouco da crise, se você quiser até abrir um pouco do que você tem hoje, ou até por setor, seria legal, por exemplo, você ter falado que vocês têm uma certa expertise em tais empresas. Mas teve muita mudança, visto que é um pensamento de longo prazo. Teve, por exemplo, você comentou agora pontualmente da Petrobras, mas teve muita mudança, gerou muita oportunidade de rebalanceamento. Como que foi esse momento aí? Teve algumas, teve mais do que o normal, né? A gente acaba tendo um turnover do portfólio normalmente baixo, e nesse período a gente acabou mexendo mais, porque teve bastante volatilidade, a gente acabou saindo de algumas coisas, entrando em outras. Se pegar o portfólio de hoje em relação ao começo da crise, acho que a principal diferença talvez seja ter saído de Petrobras e ter aumentado algumas posições em utilities, e alguns nomes que a gente tinha posições menores que foram aumentadas, e um ou outro nome novo, né? Não foi nada muito, não é uma carteira radicalmente diferente. Mas teve algumas oportunidades. A gente normalmente compõe o portfólio. Nosso portfólio tem mais ou menos 25 ações, isso é o típico, né? Umas 6 ou 7 que são as nossas posições core, né? O principal ali do fundo, que são posições individualmente entre 6 a 12% do fundo, e a gente compõe esse fundo com posições periféricas, né? Que são tamanhos menores, que daí podem ser empresas que têm um perfil de risco mais alto, ou por alavancagem, ou por questão, enfim, setor muito cíclico, ou ações, às vezes, que tem uma restrição de liquidez que não tem que ser pequena no portfólio. Então, nessas periféricas, a gente acabou fazendo algumas mudanças, tem uma posição que ficou pública agora na semana passada, que a gente aumentou, a gente já foi acionista historicamente lá atrás, tinha saído no começo de 2019, e a companhia sofreu muito, né? Teve uma série de problemas ao longo do ano de 2019, agravados agora com a pandemia, e a ação acabou refletindo bastante isso, e a gente acabou voltando para a ação do CVC, é um nome que acabou se tornando público, porque a gente passou de 5% da companhia, né? Do capital da companhia. No fundo, ela é uma posição pequena, uma posição de 2,5%, mas acabou, quando você passa de 5% do capital da empresa, você tem que divulgar, né? Acabou se tornando público. É uma posição para médio e longo prazo. A gente acompanha, conhece bem o tema, e entende que no curto prazo não deve ter resultados que venham daí expressivos, mesmo porque o mercado de turismo vai demorar para recuperar. Mas tem uma série de iniciativas ali que série de iniciativas e algumas fortalezas que são estruturais da companhia, que a gente acredita que vão gerar valor, mas é isso, é horizonte de alguns anos, né? Mas é um exemplo de um caso novo. Tá, legal. Luiz, mudando um pouco o foco, tá se tornando muito agora na moda no Brasil
isso, apesar de lá fora isso já ser um conceito um pouco mais concreto, as empresas ESG. Eu sei que você tem lá o projeto Mão Amiga, a gente vai falar disso um pouco depois. De alguma maneira, queria que você explicasse por cima para o pessoal o que seria o ESG e se de alguma maneira você leva em conta esse tipo de empresa para o seu portfólio. Tá. ESG, basicamente, é você levar em consideração o teu processo de investimento, incorporar no teu processo de investimento. Isso, estou falando ESG do ponto de vista de investimento, né? Tomada de decisão de investimento. Você incorporar no seu processo questões vinculadas a socioambientais, né? Você levar em consideração na tua análise o quanto que a empresa onde você investe toma medidas aqui socialmente e ambientalmente sustentáveis, né? Então, isso é algo que está se tornando bem relevante fora do Brasil, é algo ainda incipiente no Brasil, mas que deve crescer, com força. A XP agora está encampando também essa bandeira, isso deve ganhar cada vez mais relevância. A gente começou a incorporar isso há 12 a 18 meses atrás, a gente começou a fazer isso de forma formal, né, incluir no nosso processo de investimento essas questões, e de forma não formal, a gente sempre teve uma inclinação a apoiar projetos que a gente acredita, né, projetos sociais que a gente acredita, e uma questão que para a gente é muito, fala muito para os sócios, é muito cara a todos nós aqui da sociedade, é a questão de educação. E a gente tomou a decisão há um pouco mais de um ano de apoiar um projeto social, é um colégio chamado Colégio Mão Amiga. Basicamente é um colégio de educação básica numa região super carente aqui do sul de São Paulo, ali é fronteira de Itapecerica com Embu-Guaçu, uma região bem problemática, bem pobre, e eles entregam lá um projeto que existe há 12 anos, entregam uma educação de qualidade, e a filosofia por trás ali através da educação você ter um impacto maior ali na sociedade. A gente consegue ver, inclusive, o efeito disso ao longo do tempo, impactando a comunidade no sentido de reduzir, inclusive, o grau de violência que tem ali, né? E eles entregam uma educação que é bem acima da média do ensino público e até próximo do privado, né, no Brasil. Então, assim, é uma maneira de reduzir as desigualdades no país. A gente acha que a educação é o caminho para fazer isso, e a gente apoia esse projeto. A gente lançou um fundo que ele reverte 100% das taxas de administração e performance para apoiar esse projeto e dar visibilidade no orçamento deles, né? Vivem de doações, então assim, a gente cria para eles uma receita previsível, né, para o projeto conseguir crescer. Legal, parabéns, Luiz. O projeto é bem bacana mesmo, parabéns. Obrigado. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, Tem Luiz. algumas perguntas agora, Luiz, que o pessoal mandou aqui no chat. A gente já está chegando para o final, os últimos 10 minutos de live, senão o Instagram corta a gente aqui. Do ciclo, né? Do ciclo econômico. Luiz, tem uma pessoa perguntando aqui, o Fuji, qual que é o ciclo econômico que a gente está entrando? Né? Se você acredita que a gente está entrando num ciclo econômico de baixa, né? Visto que até poucos meses atrás a gente estava aí saindo desse ciclo econômico de recessão e entrando aí numa possível ciclo de alta. Você ainda acredita nisso? Acho que faz parte daquela resposta inicial, daquele momento tímido, né? Depois de tudo que aconteceu, você ainda acredita nisso. E aí, Luiz, só acho que dando né, falando mais um pouquinho também sobre o ciclo lá dos Estados Unidos, porque a gente já estava bem previsto que eles estavam num ciclo de alta há muito tempo, né? Já no bull market já há 12 anos, e estavam quase entrando nesse ciclo de baixa. Depois que caiu tudo lá, será que lá fora ainda está nesse ciclo, ainda vai reverter o ciclo? Queria falar um pouquinho dos dois, você que tem experiência fora também. Tá. Olha, lá fora está difícil demais de enxergar, assim, o que a gente sabe. A gente está vivendo um território não navegado, né? Que é uma situação de um impacto de excesso de liquidez
gigantesco, né? Isso tem consequências para frente e a gente pode especular em relação a elas, mas a verdade é que ninguém conhece, né? Ninguém conhece o caminho. O que acontece quando juros é zero, né? Qual vai ser a primeira coisa? Assim, o dinheiro vale menos, as pessoas provavelmente vão buscar ativos reais para investir, pode ter um inflacionamento do preço de ativos, pode se criar bolhas, né? A gente possivelmente está vendo um começo de algo nessa linha acontecendo no mercado lá fora. Você pode caminhar para situações, enfim, meio que imprevisíveis em termos de que acontece quando você não tem mais risco, né, com o investimento, né? Essencialmente o que está sendo colocado lá pelo Banco Central americano é de que o estímulo, e outros países também, né, o estímulo vai ser quase que limitado, né? A gente vai fazer o que precisar ser feito para reestimular a economia. Então, quando você não tem risco de perda, isso pode gerar assim, um efeito de alocação de capital muito ruim ao longo do tempo, né? Qual vai ser o efeito disso é difícil dizer. Curto prazo, a minha sensação é de que você vai ter um estímulo, isso vai ser altamente estimulante para a economia. Você tem um efeito riqueza que para o americano impacta muito, né? As pessoas veem o portfólio deles em ações e o portfólio de ativos imobiliários também se valorizando, eles se sentem mais ricos e têm uma propensão ao consumo maior, né? Então isso tem um caráter estimulativo para a economia enorme. Aqui no Brasil isso não é tão documentado porque a gente nunca teve uma participação tão grande na carteira dos indivíduos de renda variável como está começando até agora, mas pode ser que aconteça também. Minha leitura em relação ao ciclo aqui no Brasil é parecido com o que eu tinha no começo da crise, né? A gente vinha num momento de crescimento baixo, mas já com sinais de possível aceleração. O que mudou foi que mudou o equilíbrio de risco, né? A gente está saindo dessa crise numa situação de endividamento muito mais alto do que entrou. A gente entrou nessa crise com uma dívida bruta aí, por volta de 70 e poucos por cento do PIB, vai sair com 90 e poucos por cento, só que num patamar de taxa de juros mais baixo, né? O que torna, assim, que contas públicas você não caminha para descontrole, são até sustentáveis, né? Porque você tem uma conta menor de juros para pagar. Mas é uma situação de equilíbrio mais frágil, né? Você tem muito menos espaço para absorver choques, né? Se acontecer choque de preço, como a gente já viu no passado, anos 80 foi um bom exemplo do que aconteceu numa situação como essa. Endividamento muito alto, você sofre um choque e entra numa dinâmica de descontrole inflacionário, né? Eu diria que assim, tem uma situação de risco maior do que tinha no começo. Aí para sair disso, né, o que é determinante, o que é mais importante do que nunca? A gente avançar muito mais na pauta de reformas. A gente tem um caminho gigantesco para tirar distorções da economia brasileira, para melhorar tanto o lado fiscal quanto na agenda micro, que foi meio que abandonado depois da reforma da Previdência, né? Acho que a postura foi meio de colocar isso em stand-by, né? Meio como se o grande trabalho já tivesse sido feito. E agora essa pauta tem que voltar com força, porque ela é mais necessária do que nunca. Uhum. E isso vai determinar o nosso sucesso, né? Eu diria que está diretamente vinculado ao sucesso desse ciclo econômico. Legal. Tem mais algumas perguntas aqui, Luiz. O pessoal falando um pouco da crise inflacionária, uma possível bolha inflacionária, você já comentou. A previdência do Hectas, Luiz, o pessoal perguntou aqui sobre a previdência. Tem alguns comentários aqui. A gente está lançando uma série de opções de previdência. A gente lançou há pouco tempo, que é um 70% de exposição ao fundo, com 30% de investido em títulos. A gente vai lançar uma versão 100% em breve. Então, próximos semanas e meses, aí deve ter novidade. Pô, legal, Luiz. A gente está caminhando para o final aqui, senão o Instagram vai cortar a gente. Mas acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Bom, para finalizar aí, que mensagem aí você passaria aí para o pessoal aí que investe no Hectas, falando um pouco do fundo, assim, qual é a mensagem que você deixa aí para esses investidores? Joia. Bom, obrigado por esse convite, por esse bate-papo.
Eu diria que a mensagem é assim, investimento em renda variável, eu diria que ele é quase que necessário na carteira de qualquer investidor, pelo menos uma parte. Para a gente, o que a gente gostaria de ter como investidor, enxergasse na gente aquele parceiro para a porção de longo prazo, né? Vamos dizer, tem vários tipos de gestão, tem vários objetivos que o investidor pode ter com a sua carteira de investimento. No nosso caso, a gente toma decisões olhando um horizonte mais médio e longo prazo e consegue, historicamente, entregar um resultado bem diferenciado nesse horizonte. Então, assim, se essa for a cabeça, se tiver um alinhamento de horizonte de investimento, era isso que a gente gostaria de passar como mensagem, né, para o investidor. E sabendo que vai ter momentos que as coisas são... a gente descola bastante, né? A gente tem um fundo relativamente bem descorrelacionado do índice, e isso pode acontecer, na maior parte do tempo acontece para o bem, né? Tem acontecido historicamente, às vezes acontece para baixo, né? E é quase que inevitável passar por momentos difíceis numa trajetória dessa de médio e longo prazo. Afinal das contas, passa. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa vai passar para quem tiver com a gente num horizonte um pouco mais alongado. Tá, perfeito. Bom, Luiz, de novo, muito obrigado aí pela disponibilidade. Acho muito válido essa ideia aí de aproximar você dos seus investidores. Falar para o pessoal aí que tem muitas perguntas que a gente não fez, mas que pode fazer depois para o assessor, que ele vai saber responder, tá? O pessoal da Equitas, não só o Luiz, como o time inteiro, eles são pessoas super abertas, a gente está aí em constante contato com eles. A gente não conseguiu fazer todas de novo, mas pode procurar seu assessor aí, que com certeza ele vai saber responder. É isso aí. Luiz, obrigado. Legal. Viu? Valeu pelo bate-papo. Obrigado, pessoal. Valeu. Boa semana aí. Um abração. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.